Olha só, nós estamos falando aqui sobre o uso dos salmos no dia a dia. Aí você tem uma tabela para te auxiliar com os 30 dias de um mês regular e salmos para ler durante todos os 30 dias desse mês. Okay? Então, começando no dia 1º, indo até o dia 30. Obviamente, meses com 31 dias, você pode espalhar um pouquinho mais os salmos. Seja criativo, mas você tem um roteiro aí para todo mês voltar ao saltério. Eu queria agora entrar na dinâmica da leitura em si. Nós lemos alguns pequenos textos aqui durante a semana. Aqueles textos não são meus, eles são textos que são empregados numa igreja chamada Projeto 242 em São Paulo. Sandro Baggio que preparou aqueles textos ali. Então eu queria voltar a um daqueles textos. Eu vou fazer uma pequena modificação em relação ao que nós lemos aqui no nosso tempo aqui, e vou explicar por que eu acrescentei um outro item aqui na minha lista de etapas da leitura orante ou etapas da leitura espiritual. Ok, como é que é a dinâmica do momento? Escolhe-se uma passagem bíblica dos Salmos. Se você que vai ler ou vai escolher o salmo para aquele momento, você fique à vontade qual o salmo. Eu estou pensando aqui na oração em comunidade, oração do povo de Deus reunido, da igreja reunida. Então você pode escolher um salmo penitencial, um salmo de lamento, um salmo de adoração. Fica a seu critério o tipo de salmo que você vai empregar naquele tempo de devoção com os seus irmãos e irmãs. Mas, quais são as etapas da leitura do salmo? A primeira etapa é ler o texto bíblico, ler o salmo. Eu coloquei em latim as palavras-chave aí. Ler atentamente, com prazer e com fome, saboreando as palavras como alimento espiritual. Leia o texto várias vezes, dando especial atenção aos versos ou palavras que lhe chamam a atenção. Escute o que o texto fala com você. Se há alguma palavra que você não entende, não corra para o dicionário, bota uma marquinha ali do lado da palavra, ou sublinha aquela palavra, dá um destaque, vai para o dicionário depois, mas não interrompa o seu tempo de leitura devocional, leitura espiritual. Ok? Munificência divina, beneplácito da sua vontade. Topou uma palavra dessas que não é mais usual, não é mais comum no nosso meio, bota uma marquinha e só depois do seu tempo de oração você volta a ela. Gaste tempo nessa primeira etapa de leitura, focando somente naquilo que é claro para você. Uma dica, eu não sei agora se eu já falei isso para vocês, mas não custa, se for o caso, repetir. Use nesse momento o texto bíblico que a ti é mais familiar. Se você já anda a vida toda com a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, use esse mesmo texto no seu momento de devoção. Por quê? Esse momento não é um momento para você ficar quebrando a cabeça com o texto. Lembra que a gente tem alguns ruídos, sons entre o leitor e o texto. Então você precisa ter diante de você um texto bíblico que minore esses ruídos. O que significa milhas? Estou vendo milhas aqui. Qual o significado disso? Beneplácito, munificência, etc, etc. Outras palavras aí mais complicadas que não são mais usuais. Então, se você tem uma Bíblia que você já está caminhando com ela há muito tempo, é esse o texto que você vai usar na devocional. Okay? Algumas vezes, com meus alunos, eu uso a NVI, Nova Versão Internacional. Luiz Saião, que já pregou aqui, foi um dos coordenadores da Nova Versão Internacional. Por que usar a NVI? Porque, como Saião brinca, é a Bíblia com tecla SAP, que você lê, todo mundo entende. Então, já que eu quero minorar os ruídos de comunicação, a leitura não é uma leitura para pregação e para explicação do texto. Eu quero que o ouvinte ou o leitor, ele possa bater o olho no texto e já entender o significado do texto para a sua vida ou para a vida da comunidade. Então, nesse primeiro momento, use um texto que lhe seja familiar. Eu fui pastor numa favela no Rio de Janeiro. Né? Hoje não se fala mais favela, é comunidade, mas é como se chamava, ou se chama ainda no Rio de Janeiro. A maior parte dos membros da minha comunidade eram gente muito simples, pouca instrução formal, e não fazia muito sentido usar a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida. Eu usava a versão formal, a tradução formal no púlpito, na pregação, mas nós adquirimos várias
Novas traduções da linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, deixávamos nos bancos. Quando eu estava pregando com a Ara, os membros estavam acompanhando na nova tradução da linguagem de hoje. Se houvesse alguma discrepância de tradução, eu explicaria por quê. Mas qual é o ponto? Nós temos que levar a Bíblia para as pessoas têm que ter o texto diante delas e que seja mais facilmente compreendido. No futuro, a gente debate as traduções, qual é melhor, qual é mais complicadinha, as variações entre elas, mas para um tempo de edificação, é necessário usar uma Bíblia que a pessoa tenha familiaridade com ela e com o vocabulário daquela Bíblia, para que Deus fale diretamente a ela. Então, a primeira etapa é ler. Segunda etapa, pensar ou meditar. E aqui a gente tem um probleminha. A nossa cultura é muito intelectualista. Então, quando a gente pensa em meditação, a gente pensa em elucubração. A gente fica tentando refletir o texto bíblico, conexões com outros textos bíblicos. Aí daqui a pouco começa a entrar na nossa cabeça como é que a gente pode ensinar esse texto, pregar esse texto serviria para outra pessoa. Mas quando o Antigo Testamento fala de meditação, a ideia do Antigo Testamento é muito concreta. Meditar no Antigo Testamento é ruminar. Eu fui criado na roça. Quem já foi criado na roça, tem contato com a roça, vai saber o que é ruminar. Você já viu vaquinha ruminando. Ela pega lá a grama e fica mastigando, 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 mastigando. Essa é a mentalidade hebreia de meditar. Quando nós vamos ao texto bíblico, a gente não está interessado no que o texto original dizia, seja o texto grego, seja o texto hebraico, o grego na Septuaginta, o texto hebraico. A gente não está preocupado com as conexões teológicas, não deve ter preocupação com as conexões teológicas, mas a meditação consiste em fazer algumas perguntas ao texto. O que esse texto significa para você ou para a comunidade? Que versos ou palavras falam aqui a chave, mais a sua situação hoje? Nós lemos o Salmo 51. Como você notou, ele é um salmo penitencial, mas ele não tem só penitência, ele não tem só quebrantamento, ele tem esperança, ele tem regozijo, ele tem confiança, tem súplica pelo perdão, pela renovação, para que Deus tire aquele que ora das garras da morte. Então você tem uma ampla gama de ideias do Salmo 51. Então, olhando aquele texto, qual versículo falou mais a mim hoje? Nesse caso aí, você não precisa pegar todo o texto e aplicar à sua vida. Deixa que o texto ganhe sua mente e seu coração. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma expressão, às vezes é um versículo bíblico. Aí você saboreia aquele verso bíblico. O Deus amigo é que está falando para você de forma imediata ali, aquecendo seu coração, quebrantando você, dando alguma direção para o que você tem que fazer, alguma decisão que você tem que tomar. É Deus operando de forma direta na palavra. Outra questão ligada à meditação, como você tem vivido em relação ao texto lido? Então nós temos Salmo 51. Será que há pecados que nós não temos confessado? O texto está falando claramente quão horroroso é o pecado, o pavor do salmista em que Deus vira as costas para ele. E Deus vira. A gente vê isso, mais uma vez, Apocalipse 3:20, Cristo fora da igreja. Já pensou em igreja sem Cristo? Mas a gente tem que ter essa ânsia para Deus corrigir a gente também, para Deus moldar a gente à luz do texto bíblico. Então a segunda etapa é meditar. E mais uma vez, meditar não é elucubrar, meditar é ruminar, é saborear o texto bíblico. É palavra de Deus para você. E você toma aquilo ali como algo gostoso, a Deus se dirigindo diretamente a você num tempo de oração com a comunidade. Mais uma etapa é a oração. Então, numa terceira etapa, a gente responde o chamado de Deus no profundo do nosso coração, para falar com Ele mesmo. A gente está lendo o texto, algumas passagens chamam a atenção da gente, por exemplo, vamos voltar ao Salmo 51. Nós lemos hoje à noite. Então, talvez você esteja passando dificuldade, alguma necessidade, se sinta abandonado. Então, às vezes as primeiras palavras do Salmo 51 podem falar a você.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. 3 pontinhos. Talvez o seu problema não seja transgressão, mas você precisa ter certeza de que Deus está ao seu lado. Então, você lê o texto, primeira etapa. Segunda etapa, essa primeira parte aqui saltou diante de você, e você começa a meditar. Puxa, Deus está dizendo que Ele quer se compadecer de mim, Ele quer se mover para mim com misericórdia. Terceira etapa, Deus, tem misericórdia de mim. Se inclina, a ideia de compadecer aqui é Deus abaixando para a gente, vindo na nossa direção. Se compadece, se inclina para a gente. O Senhor é Deus benigno, o Senhor é Deus da misericórdia. Me atende o que a minha comunidade, o meu povo está junto pedindo aqui. Então, primeira etapa, ler atentamente o texto. Segunda etapa, meditar o texto. Refletir o que o texto diz. O que Deus está falando para você nesse momento, numa frase, num verso, numa única palavra às vezes. Terceira parte, ora o texto. Torna o texto oração pessoal. Talvez você esteja numa situação de angústia, travado, aí você pode orar lá, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito de fortaleza, um espírito que não é derrotado. Então essa é a terceira etapa. Nessa terceira etapa, além de usar palavras, a gente pode usar, por exemplo, um diário, para anotar as nossas orações a Deus. Eu já vou dar um modelo para vocês daqui a pouquinho disso. Você pode usar gestos para se dirigir a Deus, ficar de joelhos. Algumas pessoas, lendo o Salmo 51, se sentem tão machucadas pelo que elas têm feito diante de Deus, que às vezes vão até se deitar no chão, botar literalmente a boca no pó. Ou talvez ficar de pé e erguer as mãos para Deus. Então, até mesmo o nosso gesto, ele comunica algo na oração. Isso pode surpreender a gente, deixar a gente meio chocado, para assim dizer. Mas quando a gente começa a ler os Salmos, a gente começa a notar que Deus requer que nós o respondamos com tudo que somos. E nós não somos só razão. Nós não somos só razão, nós somos memória, nós somos emoção, nós somos afeto, nós somos corpo, nós temos matéria. Então você vai ver nos Salmos, Deus requerendo que a gente levante nossas mãos para o céu. Você vai ter salmos em que é requerido que a gente até salte de alegria na presença de Deus. Outros salmos vão instar com a gente para a gente se ajoelhar e botar a boca no pó e clamar misericórdia para Deus. Então até mesmo os nossos gestos são parte dessa terceira etapa, que é a oração. Nós podemos e devemos responder a Deus com nossos gestos. Um ponto, nós não estamos nos Estados Unidos, nós não estamos na América, nós não estamos nos Estados Unidos nem na Europa, nós somos brasileiros. Faz parte do nosso DNA calor humano, resposta emotiva. Eu falei isso durante a semana em algum momento. Se a gente se emociona e vibra com um gol do time, por que a gente não se emociona, não vibra com a certeza de que Deus vai se voltar a nós com benignidade e misericórdia? Eu devo ter tratado disso, citado isso durante a semana. Eu estava falando com o Angelim há pouco. Eu abracei a fé reformada em 1993, na capela do Seminário Batista onde eu estudava. Como bom batista, nunca tinha escutado um sermão expositivo, nunca tinha escutado um sermão sobre avivamento e também nunca tinha escutado um sermão sobre predestinação. O Dr. Shedd foi pregar na capela. E o que ele fez? O tema geral era avivamento, já me surpreendeu. Segundo ponto, ele expôs Efésios. E ele começou a exposição por Efésios capítulo 1. Nunca tinha visto alguém, num púlpito batista, pregar positivamente a eleição e predestinação. Aquilo ali me quebrou. Aquilo ali simplesmente bagunçou a minha vida. Mas uma pequena digressão, mas ele pregando aquela semana sobre Efésios, ele virou para a gente e disse o seguinte, ele apontou para o texto e falou, se nós entendêssemos isso aqui, ele estava pregando Efésios 1, 13 a 14, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Se nós entendêssemos isso aqui, nós entraríamos, ele fez os gestos para a porta da capela, nós entraríamos aqui pulando e vibrando. Então os salmos, eles requerem uma entrega de tudo que somos a Deus. Isso implica também, na dinâmica da oração, nós respondermos a Deus com
nossos gestos e também cânticos. Aqui a gente incluiu salmos. Foi um pedido meu e a gente cantou vários salmos aí durante a semana. Mas você não precisa se ater só aos salmos. Há vários hinos e cânticos muito bonitos. E você pode incluir um cântico seu predileto num tempo de oração, e você pode deliberadamente escolher um cântico de confissão de pecado, de celebração de Deus, de consagração, e unir esse cântico ao tempo de oração. Mas há um outro ponto aqui, uma quarta etapa, que não estava incluído nos textos que vocês receberam: a contemplação. Isso aqui espanta algumas pessoas. A ideia aqui, gente, nós estamos caminhando com os salmos, nós estamos meditando os salmos. Deus fala e nós queremos responder a Deus com nossa oração, uma oração baseada no saltério. Mas como você pode notar numa leitura bem rapidinha dos salmos, os salmos falam muito de quem Deus é, do poder, da soberania, da criação, do Deus Criador, melhor dizendo. A gente leu aqui da misericórdia, da benignidade. Ok, nessa quarta etapa, alguma coisa pode mudar a nossa vida. Nessa quarta etapa, a nossa mente pode se expandir ou se dilatar de tal forma que a gente acaba tendo literalmente um vislumbre da glória divina. Isso talvez aconteça uma única vez na nossa vida, mas se nós nos aplicarmos e nos dedicarmos a essa caminhada, essa contemplação pode vir a acontecer. Eu vou ler alguns testemunhos de puritanos sobre contemplação, mas a ideia é, na medida que eu sou plasmado e transformado pela leitura bíblica, Deus, ele deixa de ser mero conceito. Ele passa a ser de fato Deus vivo, Deus altíssimo. A nossa mente como vai expandindo, dilatando, de tal forma que em algum momento, talvez a gente não tenha nem palavras para proferir na presença de Deus.